Gente, então, assim, agradeço muito mesmo a presença, né, de todas vocês, de todos vocês que estão aqui, e dizer para vocês, gente, que esse projeto ele tem muitas dimensões, né? Acho que uma das dimensões que esse círculo de leituras tem está muito enraizado não só no conteúdo do que a gente vai ler especificamente sobre Paulo Freire, vamos começar falando dele, mas numa prática política que foi desenvolvida durante muito tempo pelo Paulo Freire e também a partir do Paulo Freire, que foram justamente esses círculos de leitura, ou como se chamou, círculos de cultura, né? Isso se espalhou pelo país, né? Ainda tem muita gente que faz isso, justamente tentando mostrar o quanto a leitura ela tem um processo de uma formação de gente. Leitura implica em formar pessoas, em fabricar pessoas. E isso não significa que seja só porque você ensina algo a alguém. Na verdade, gente, o que você aprende com a leitura é secundário em relação àquilo que a leitura faz por você ela mesma. Porque, gente, a grande questão que está hoje em voga e que a gente precisa parar para pensar é que existem muitos outros meios para se aprender, e eles são bem-vindos. O mundo vai mudando, outras formas de aprendizado vão chegando. Então, eu posso aprender, por exemplo, algo sobre o Paulo Freire, ou sobre a Bell Hooks, ou sobre qualquer outra coisa, através de um vídeo do YouTube? Claro que eu posso. Alguém vai me explicar, ou alguém vai dizer algo para mim através do vídeo, e eu vou aprender. Tem conteúdo lá, né? Eu posso aprender a partir de uma aula que eu tenho com alguém? Claro que eu posso, né? Eu posso aprender de muitas maneiras. A leitura, ela não dá só isso. A leitura dá uma série de outras coisas. Então, o trabalho que a gente vai fazer aqui, quando eu comecei a pensar um pouco nessa proposta, ele tem a ver com algo além de simplesmente escutar o que o Paulo Freire nos diz ou o que a Bell Hooks nos diz, mas em ler Paulo Freire, em ler a Bell Hooks, e eu, inclusive, vou sugerir que a gente leia outras coisas nos encontros. Hoje mesmo eu trouxe um texto aqui para a gente ler junto, um texto curtinho, porque a gente precisa, a meu ver, resgatar o papel da leitura na nossa vida. Independente do conteúdo da leitura. A própria leitura em si mesma, ela tem um papel fundamental e que cada vez está ficando mais esquecido no mundo contemporâneo. Eu tenho muita preocupação com o que vai ser um mundo onde as pessoas percam a capacidade de narrar a vida, que elas percam essa capacidade essa que a gente adquire com a leitura. Então, assim, a gente vai, sim, estudar esses autores, ler junto esses autores, mas eu queria muito chamar a atenção de vocês para o quanto a própria leitura já vale a pena. Ensinando a transgredir, que é esse primeiro que a gente vai ler junto. Então, inclusive, esse livro, ele chama Ensinando a Transgredir, que é um texto da Bell Hooks, e aí o subtítulo é um título de livro do Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade. Ela usou o título do Paulo Freire como subtítulo do livro dela, né? Que é uma coisa fofa, né, gente? Baita homenagem, né? Mas é o que eu coloquei lá no programa, mas depois eu ponho o Cleide aqui no chat direitinho para todos vocês terem. A Rebeca já está até fazendo propaganda aí, baratíssimo, vale a pena. Mas, gente, a gente está brincando, mas é fundamental isso, porque assim, a gente cria vínculo com o livro. Se eu conseguir que parte de vocês durma com ele na cara, assim, ó, entendeu? De vez em quando, sabe aquela coisa que a gente dorme lendo, e aí quando você acorda, ele tá assim, ó, entendeu? Com você lá, né? E ele tá em cima de você, eu já vou ter cumprido um dos objetivos do curso já. Que vocês fiquem com ele, gente, nas mãos, que as crianças de vocês vejam vocês com livros nas mãos, porque isso é muito importante. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque a leitura, ela tem uma dimensão de fazer com que nós, humanos, o único ente que lê, certo? Somos nós que lemos, não é isso? Somos nós que
que somos os únicos entes vivos que leem, certo? Que tem essa habilidade. Cria em nós a capacidade de se desdobrar. A gente vira dois quando lê. A gente começa a se escutar. Você se desdobra, você se multiplica, né? Você passa a dialogar com você mesmo sobre alguma coisa, né? Você desenvolve uma capacidade de escuta muito bacana, porque ler alguém é escutar alguém. Você está escutando o que a pessoa está te falando. A gente vai começar a ler a Bell Hooks, o que a gente está fazendo? O que a Bell Hooks está falando? A gente está parando para escutar ela. O que o Paulo Freire está falando? E, gente, é tão gostoso parar para escutar, né? Você poder escutar, imagina, né? É uma delícia, né? Escutar, então, lógico, pessoas que têm o que falar, né, gente? A pessoa tem algo para dizer para a gente, você senta e fala, opa, estou aqui, né? E com isso a capacidade de diálogo, a capacidade de você imaginar aquilo que não está acontecendo, capacidade de levar você para um lugar que você não está, às vezes até um lugar que não existe, né? Nós estamos vivendo um momento, gente, com um grau de baixa imaginação, política principalmente, mas de baixa imaginação, como nunca visto na história recente do mundo. Nós estamos sem imaginação para resolver os nossos problemas. A gente não pensa em soluções criativas para resolver os nossos problemas. E a leitura, ela desenvolve em nós essa capacidade de imaginação. A leitura, ela te dá a língua, ela te dá a linguagem, ela estrutura a sua capacidade de você doar sentido, atribuir sentido para as coisas. A Bell Hooks tem uma frase dela sobre o Paulo Freire, que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Ela diz a seguinte: o Paulo, não é nem o Paulo Freire, o Paulo me deu linguagem. Olha isso, gente. O Paulo me deu linguagem. Né? É isso. A Bel escreve de uma maneira muito simples. E nós também estamos precisando muito disso. Gente, durante muito tempo, se acreditou que a linguagem fechada da academia, que a linguagem técnica, né, era a única maneira de se falar das coisas. E que se a gente não entendia o que o grande intelectual está falando, o problema era nosso, que não tinha condições de entender o que ele estava dizendo, né? A Bell Hooks e tantas outras intelectuais vêm hoje para mostrar que as coisas não são assim. Porque se você estuda uma determinada área e não tem condição de fazer as pessoas te entenderem, o problema está com você. O problema não está com quem está escutando. Então, a gente precisa parar com isso, entendeu? De ficar achando que o conhecimento que é produzido por um intelectual é feito para intelectual. Então, ela escreve de um outro jeito. E eu acho que é muito importante todos nós podermos olhar um livro desse e falar assim, sim, dá para falar de questões teóricas, de conceitos, de um jeito que dá para entender, que as pessoas podem entender, porque quem escreve, escreve para que o outro entenda. Para que a gente escreve? Para meia dúzia entender? Não tem sentido, né? Então, ainda mais, gente, quando se trata de teoria transformadora. Imagina uma teoria transformadora que é escrita para que ninguém entenda. Você vai transformar o quê? Né? Se ninguém entende o que você está falando, né? E a Bel escreve de um jeito muito gostoso, assim. Ela é muito profunda e, ao mesmo tempo, ela está trabalhando teorias muito densas, que são sérias, que são extremamente importantes. A gente vai discutir, vai abrir, vai tentar explicar uma série de coisas juntos do que ela está dizendo, mas ela conta as experiências dela e a gente se identifica. E isso é muito importante, gente, que vocês possam ler coisas com que vocês se identificam, e não coisas que dão sono. Entendeu? Que vocês se identifiquem, que você sinta prazer de ler, que a leitura não seja uma obrigação, um protocolo, mas que você goste de ler, que você tenha vontade de ler, né?
Então, tudo isso é para começar por ela, porque eu acho que, inclusive, para aqueles de vocês que não têm leitura até do Paulo Freire, é um excelente começo. E é isso. Ela é uma mulher que se chama Gloria Watkins e não Bell Hooks. Ela adota esse nome, né? Porque era o nome da bisavó dela. Agora não lembro se era avó ou bisavó, acho que da bisavó dela, se eu não me engano. E ela se recusa a colocar o nome dela com letra maiúscula. Ela sempre pede que seja colocado com letra minúscula. É um posicionamento dela no mundo, né? Mas eu não vou ficar falando muito dela, pesquisem vocês, acho que é bem legal vocês fazerem esse trabalho, né, de investigar um pouquinho sobre essa figura. Eu estou com 2 livrinhos dela aqui também para mostrar para vocês, ó. Essa editora Elefante publicou muita coisa dela, vocês vão encontrar na estante virtual também, enfim, nos sebos, né. Esse aqui é Olhares Negros, Raça e Representação, esse livro é excelente também, depois a gente vai indicando para vocês, e esse aqui, O Feminismo para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Mas o Ensinando a Transgredir, acho que para nós aqui é o mais adequado, porque, na verdade, ele está diretamente em diálogo, né, com Paulo Freire, e a nossa proposta é justamente essa. O Paulo Freire está na sala, na UFABC, pretende buscar semana que vem para a gente poder ler juntinhos. Gente, antes da gente pegar uns pedacinhos do livro, que a gente nem vai ler muito junto hoje, para que vocês tenham tempo de dar uma olhada no texto e tal, e a gente mandou o link lá no cronograma, tá? Para quem não conseguiu o próprio livro. Querem falar um pouquinho, querem tirar alguma dúvida, querem fazer algum comentário, querem, enfim, ajudar um pouco aí na discussão? Vamos que vamos? Só fazendo mais uma indicação também, aqui tem o Erguer a Voz, da Bell Hooks também, que é incrível, um livro maravilhoso, importantíssimo também. Erguer a Voz, né, Ienka? Eu tenho esse aí também, não terminei de ler ainda, mas já gostei bastante do que eu li. Saiu muita coisa dela nos últimos anos, gente, e nem tudo é de agora. Então, vocês sempre fiquem atentos também a quando é que foi feita a produção, porque tem textos que já são bem mais antigos, é que agora as editoras descobriram que pode publicar outras pessoas, né? Tipo que mulher pensa também, né? Então, sabe? Então, enfim, mas tudo bem, não vou reclamar, tá, gente? Porque não tinha nada disso, né? Então, eu sempre falo, quando eu começo a falar, eu falo, não, deixa eu ficar quieta, né? Porque, enfim, tudo bem, né? Deixa pra lá. Gente, eu vou ler para vocês um trechinho da orelha deste livro, tá? Então, é a orelhinha aqui, esse trechinho. E já vamos entrar numa discussão seríssima, porque eu quero que vocês pensem com muita atenção até terça-feira sobre isso, tá? Que é uma questão extremamente séria. A Bell, ela estudou numa época, quando ela era criança, ela fez o que seria o equivalente ao nosso ensino fundamental nos Estados Unidos, na época em que as escolas elas eram segregadas, ou seja, negros estudando numa escola, brancos estudando em outra. Depois que começa o movimento de dessegregação, e aí ela pega esse período. Então, ela começa estudando numa escola segregada, que era só para negros e negras, depois ela pega o período em que ela vai estudar nas escolas chamadas dessegregadas. Depois vocês podem também pesquisar um pouquinho sobre esses movimentos todos nos Estados Unidos. E assim, gente, ao longo dos encontros a gente vai falando de filme, de outras coisas que vocês possam ver e que vai ajudando a entender todo esse processo. Eu vou ler com vocês a orelha, e que é um trechinho da introdução, tá, do livro. Eles puxaram, né, um pedacinho da introdução. E aí depois eu quero ouvir um pouquinho alguns de vocês sobre o que vocês pensam sobre isso. Ó, olha só o que ela fala. Quase todos os professores da escola Booker T. Washington eram mulheres negras. Quase todos os professores da escola Booker T. Washington eram mulheres negras. Nessas escolas segregadas, as crianças negras consideradas excepcionalmente dotadas recebiam atenção especial. Para cumprir essa missão, as professoras faziam de tudo para nos conhecer. Naquela época, ir à escola era pura alegria. Eu adorava ser aluna, adorava aprender. A escola era lugar do êxtase, do prazer e do perigo.
Ser transformada por novas ideias era puro prazer. A escola mudou radicalmente com a integração racial. O zelo messiânico de transformar nossa mente e nosso ser, que caracterizava os professores e suas práticas pedagógicas nas escolas exclusivamente negras, era coisa do passado. De repente, o conhecimento passou a se resumir a pura informação. Não tinha relação com o modo de viver e de se comportar. Já não tinha ligação com a luta antirracista. Levados de ônibus à escola de brancos, logo aprendemos que o que se esperava de nós era a obediência, não o desejo ardente de aprender. A excessiva ânsia de aprender era facilmente entendida como uma ameaça à autoridade branca. De repente, passamos a ter aula com professores brancos, cujas lições reforçavam os estereótipos racistas. Para crianças negras, a educação já não tinha a ver com a prática da liberdade. Quando percebi isso, perdi o gosto pela escola. A sala de aula já não era um lugar de prazer ou de êxtase. Bell Hooks. Forte, né? É lindo, né? Pois é. Ao mesmo tempo, você imagina, Marília, quando o pessoal começou a ler isso, a treta, né? Porque, assim, que é que a Bell Hooks está dizendo, né? Que era melhor a escola segregada? Olha para vocês verem a implicação que tem essa discussão. Vamos tentar separar um pouco o argumento para ver? E não temamos o exercício do discurso dela, né? A gente não precisa temer. O perigo é sair na rua agora com a pandemia, né? Não tem perigo da gente interpretar texto, né? Eu tive um professor de filosofia que falava isso, que às vezes ele falava umas ideias meio tensas, aí o pessoal falava assim, nossa, professor, mas essa ideia é muito perigosa. Ele falava assim, não, perigoso é sair à noite onde eu moro. Isso é que é perigoso. Interpretar a ideia tá de boa, entendeu? Não tem problema, né? Gente, tá dito que era melhor ou não está? Era melhor porque era segregado ou era melhor por outra coisa? Suzy, me dá a sensação, você lendo, passa várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas o que me marcou, que fica assim a sensação, de o que parece para mim, essa questão, assim, pelo menos é a identidade de quem nós éramos. Naquele momento, era uma luta sempre de resistência pela luta de classe mesmo, quem eu sou. E quando vai para essa escola, dá essa intenção, assim, igual você falou, a obediência e não se reconhecer mais como negro. Hoje, assim, passando que eu acho que muitas pessoas, né, eu passei por esse processo, e eu hoje uso até muito de exemplo com as minhas crianças. A gente não queria ser negro. Eu lembro, a minha família é negra, né, da parte da minha mãe e da parte do meu pai é branco, porque ele é filho de italiano. E eu me recordo muito isso, que até hoje a minha família fala isso. Ah, você falava que você não era negra, que eu chorava. Porque ser negro, né, a sensação que me deu é remeter nas escolas, porque ser negro era uma coisa ruim. E eu acho que se a gente tivesse também um pouquinho dessa educação de antes dela, ia marcar mais a nossa identidade de se assumir quem somos nós e manter isso. Ficou isso bem forte para mim, né? E eu fui só aprender isso mais tarde, que a gente tem que ter orgulho de quem somos e de quem e qual é a nossa raça. E às vezes a gente acaba reproduzindo isso até com os nossos filhos ou até com outras crianças. Então, assim, ficou muito forte essa questão, assim, pelo menos parecia que é um espaço que era deles e que pessoas confiavam neles para demonstrar quem eles são. Ficou assim, passou várias coisas, mas isso ficou bem enraizado para mim agora. Não é uma questão de ser boa ou ruim, mas pelo menos eu sabia quem eu era antigamente.
E quando ela vai para uma outra escola de brancos ou de professores, perde a sua identidade. Quem mais? Como é que vocês escutam esse depoimento dela? A palavra que me veio escutando foi a falta de pertencimento. Parece que esse movimento de trazer as pessoas pretas para, né, de fazer essa integração foi mais uma forma de descaracterizar, né, e tirar uma força, um movimento que estava organizado, né. Eu consigo sentir e pensar muito nisso, que essa falta de pertencimento, essa descaracterização da cultura preta, tiraria a força do movimento preto, principalmente naquela época, né? Mais alguém? Eu tenho a sensação... Ai, desculpa. Ai, Claudinha, nós duas juntas. Vai você De agora. novo. Vai, te dou a palavra. Não, pode ir. Vamos nos interromper, isso é bom. Eu tenho a sensação que o que ela traz nessa época, né, porque é importante, né, como você mesmo, Suzy, Contexto, trouxe, né? que o contexto, né, histórico não mudou nada do que nós vivemos hoje. Nós, enquanto pessoas negras, mulheres negras, principalmente nas universidades, nós ainda nós ainda passamos por essa situação de obediência, né? E eu conheço muitos relatos de mulheres negras que entraram em mestrados, em doutorados, e que tiveram experiências horríveis, né, com alguns orientadores, justamente por não ter esse reconhecimento da intelectualidade negra, né, como se fosse uma coisa que que fosse inferior ao que eles mesmos trazem, né? Então, eu penso que o que ela trouxe aqui sobre essa questão da obediência é uma questão que nós vivemos ainda hoje, né? Um pouco melhor, né? Não vamos dizer que estamos naquela época. Hoje nós temos um pouco mais de espaço, porém ainda falta muito para alcançarmos, né? Porque sempre somos inferiorizadas, né? E sempre estamos numa condição preteridas ali de mulheres que não têm um entendimento. E é muito difícil debater essa questão, principalmente no mundo acadêmico. Não é fácil você levar um projeto, e seu projeto, eu digo eu, enquanto uma mulher negra, e seu projeto, ele ser efetivado, e o seu projeto ser por pessoas brancas, né, pela branquitude. Mesmo assim, no mundo acadêmico, ainda nós temos esse déficit, né, que estamos lutando cada vez mais para que possamos avançar nessa questão racial, né, porque não é porque somos negras que não temos capacidade de poder escrever, de poder avançar no mundo acadêmico. E aí eu sinto um pouco isso do que ela traz, né, essa questão que já virou uma coisa que era obrigatória, né, que era uma obediência que teríamos que ter com a branquitude, né? Essa é a minha visão que eu tenho quando eu leio isso, interpreto e trago para os dias de hoje, né? Fala, Cláudia. Oi, eu super concordo com as meninas e na hora que você estava lendo me veio muito o chão da escola, né? Então, de pensar essa riqueza que ela trouxe de como eram as aulas, né? As descobertas, a curiosidade, né? E o quanto que a referência do professor ou dos professores fizeram para ela nesse sentido, né? E aí, quando ela vai para essa escola que não é segregada, o quanto ela se distancia, né, da educação, no sentido, né? O quanto ela passa a ser segregada, no caso, né? Justamente. E é o que a gente vê hoje, né? O quanto nesses trabalhos, né? Que a gente vê o quanto que principalmente as crianças que são da periferia, elas ficam distantes desse conteúdo, né? Homogeneizador, muito igual, né? Então e não alcança, né? Então isso dá uma angústia para a gente, né? Então é daquela época, mas é muito parecido com os dias atuais ainda, né? A gente ainda tem um currículo engessado.
Porque, no fim, né, gente, ela está discutindo duas segregações, né? A primeira era a segregação histórico-social, que fazia com que crianças negras estudassem numa escola, crianças brancas em outras. Só que aí, do ponto de vista pedagógico, ela não sentia essa segregação. Ela sentia a sociedade era segregada. Mas ali dentro, ela estava num ambiente suficientemente bom de desenvolvimento pessoal, como criança, né? Só que o problema estava explodindo, né, em todos os lugares, e inclusive afetando a escola diretamente, né? Mas a perspectiva dela é a perspectiva da criança. Isso é muito bacana de pensar. Como que a criança percebia isso? É uma criança, ela está falando sobre essa experiência. Só que depois ela vai para uma escola que não seria segregada socialmente, mas é super segregada. Porque, na verdade, ela não foi para uma escola dessegregada, ela foi para uma escola de brancos. Aí essa é a questão. E eu trouxe um outro pedacinho para vocês, gente, só para a gente ter um gostinho, né, desse início, que é também um trechinho pequeno, porque aí eu vou ler para vocês, e como vocês ainda podem estar sem o texto, né? Tem um trechinho no capítulo 4, que é quando ela fala especificamente do Paulo Freire. É muito bonito, eu acho que é bem legal para esse primeiro encontro. Ela diz assim, ó: quando encontrei a obra de Freire, bem no momento da minha vida em que estava começando a questionar profundamente a política da dominação, o impacto do racismo, do sexismo, da exploração de classe e da colonização que ocorre dentro dos próprios Estados Unidos. Me senti fortemente identificada com os camponeses marginalizados de que ele fala e com meus irmãos e irmãs negros, meus camaradas do Guiné-Bissau, porque ela está se referindo quando o Paulo Freire fala especificamente das experiências dele em Guiné-Bissau. Veja você, eu chegava à universidade com a experiência de uma negra da zona rural do sul dos Estados Unidos. Tinha vivido a luta pela dessegregação racial e estava na resistência sem ter uma linguagem política, tinha vivido a luta pela dessegregação racial e estava na resistência sem ter uma linguagem política para formular esse processo. Olha essa frase que interessante. Eu tinha vivido a luta, eu estava na resistência, mas eu não tinha uma linguagem política para formular esse processo. Paulo foi um dos pensadores cuja obra me deu uma linguagem. Então, isso é muito legal, gente, porque assim ela fala, eu já estava na luta, eu já estava vivendo, eu já tinha experimentado, certamente tinha experimentado coisas que ele nunca experimentou, porque as experiências do Paulo Freire foram muito distintas da dela. Eles viveram em lugares distintos, né? Eles tiveram experiências distintas. Mas ela reconhece que ela não tinha condições de elaborar o que ela estava vivendo. E aí ela diz, Paulo foi um dos pensadores cuja obra me deu uma linguagem. Ele me fez pensar profundamente sobre a construção de uma identidade na resistência. Uma frase isolada de Freire se tornou um mantra revolucionário para mim. Não podemos entrar na luta como objetos para nos tornarmos sujeitos mais tarde. Não podemos entrar na luta como objetos para nos tornarmos sujeitos mais tarde. E aí, gente, eu quero fazer um comentário, aproveitando a fala da Yenka, sobre essa relação que o mundo acadêmico tem com o resto do mundo, de achar que você tem que ser objeto, né? E se comportar como objeto, e que só depois você um dia teria autorização, quando eles te derem, para que você seja sujeito, né? Essa frase do Paulo Freire, ela diz exatamente o contrário. Ninguém entra como objeto em nenhuma relação de conhecimento, porque nós somos pessoas, nós não somos coisa, né? Nós entramos numa relação de conhecimento como pessoas. Claro que a gente sai diferente, né? Você estuda um monte de coisa, todos nós vamos sair diferente dessa experiência aqui, pode ter certeza, eu e vocês, né? Se a gente não sair diferente dessa experiência, não valeu, né? A gente tem que sair diferente. Então, quando ela usa essa frase,
Isso é muito importante, assim, você entender que as relações que a gente tem com o conhecimento precisam ser modificadas. Vocês precisam dialogar com o Paulo Freire e com a Bell Hooks. Eles são pessoas, são seres humanos. Então, a gente vai conversar com eles. É claro que eles têm coisas para nos ensinar, mas pode ter certeza que, batendo um papo, vocês também teriam 3 ou 4 coisinhas para ensinar para eles. Né? Então, a gente também precisa mudar essa posição nossa em relação ao conhecimento. Nós entramos numa relação de conhecimento como pessoas, sempre já como sujeitos. Né? E esse relato da Bell tem muito a ver com o que o Paulo Freire fala também. Porque ela não aprendeu o que ela aprendeu com o livro dele. Ela já estava vivendo na luta. Só que com a leitura, ela conseguiu elaborar.